Já começámos a aula do dia. É verdade. Se calhar até acabámos ainda. Bem, eu hoje gostava de dividir esta sessão em duas partes. Dividir mesmo. Falta um gente. Sim, falta. Temos menos. Sim. Falta meia dúzia de pessoas, pelo menos. Portanto, eu gostava de dividir em duas partes. Em primeira parte, gostaria de falar um pouco sobre a razão prática, a racionalidade prática e a dificuldade do prático. Portanto, isso na sequência, portanto, desse par de conceitos, né, explicar e compreender, sobretudo na noção da compreensão. A compreensão ligada com o prático, com a ação prática, né? Sobretudo a racionalidade prática. Primeira parte. Segunda parte, algumas considerações sobre o discurso da ação, sobre a ação, portanto, uma filosofia da ação, e nesta segunda parte, como se disse, sobretudo, vou recorrer sobretudo a Paul Ricoeur. Já explico a razão em que eu resolvi adotar alguns vídeos de Paul Ricoeur. A razão é muito simples, é que Paul Ricoeur, a certa altura, realmente enverdou por um interesse muito grande pela ação e há aqui uma razão prática também, é que há livros de Paul Ricoeur sobre estes temas estão em português, traduções portuguesas acessíveis, e neles Ricoeur recolhe uma série de outros autores que eu aqui já citei, como por exemplo aquele von Rist, Explanation and Understanding, o Charles Taylor sobre The Explanation of Behavior, Anscombe, enfim, vários autores que esses são mais difíceis de encontrar. E portanto, nós assim, Ricoeur acho que é uma boa via para chegar a esses autores, porque temos as obras mais disponíveis. Se quiserem eventualmente comprar alguma dessas obras, não deve ser difícil encontrá-las, e enquanto que as outras são inencontráveis, estão disponíveis, enfim, são dificilmente, andando livro, na internet, mas pelo menos aqui tem duas coisas. Bom, mas a primeira coisa que eu queria falar é precisamente sobre algumas características e algumas considerações sobre a natureza do prático, da racionalidade prática, em contraste com a racionalidade, a método racional teórica, sobretudo a racionalidade científica. Bem, normalmente a ciência, a racionalidade científica ou tecnológica, etc., está associada a uma ideia de atenção, de vigilância, de saber, do estado de vigília, né? De estado desperto, etc. E, portanto, pode parecer surpreendente, né? Que alguém como Wittgenstein, por exemplo, num texto de 1930, tenha considerado que a ciência, a racionalidade científica, é uma maneira de nos voltar a adormecer, de nos adormecer, de nos anestesiar. E o texto de Wittgenstein
Wittgenstein, há um texto do Wittgenstein que vem publicado num livrinho do Wittgenstein, desta mesma editora, deste tipo de livro, que é Cultura e Valor, e em que Wittgenstein, a certa altura, diz mais ou menos, não estou a citar exatamente, mas diz mais ou menos, essa ideia, a seguinte ideia: enquanto que os homens primitivos se admiravam perante o nascimento, a doença, a morte, a loucura, o sono, os sonhos, etc., para o homem dos nossos dias não há nenhuma razão para admirar-se, porque vê-os considera como factos de um cotidiano normal, rotineiro, etc. A certa altura, o Kant diz que os antigos admiravam-se e ficavam atónitos quando viam um raio, trovoado. Hoje em dia, um homem do século XX, no caso de 30 anos, 21, no nosso caso, achava isso perfeitamente normal, não saímos, estamos confortados, não é? Enfim, descansamos em casa para raios perto, estamos sobre. E considera Wittgenstein como se o raio fosse mais trivial ou menos aterrorizador hoje em dia do que o foi há 2000 anos. E diz, o homem e os povos, para admirar, têm que despertar. E a ciência é um modo de adormecer de novo. Isto pode causar estranheza, porque a ciência liga-se à ideia de uma certeza, de uma lucidez muito grande, de uma vigilância, etc. No entanto, de facto, a razão de ser deste paradoxo é que a racionalidade científica assenta muito na ideia, ou está muito associada científica, associada teórica, a ciência teórica, está muito associada à ideia da necessidade. As leis da natureza são leis necessárias. Aquilo que acontece por necessidade. E esta ideia de necessidade, enquanto que a vida prática é feita de contingências, né? Pode ser ou pode não ser, Portanto, quando nós nos apoiamos numa ideia de necessidade, de que as coisas acontecem segundo uma ordem universal, e é possível dar a explicação causal, e, portanto, prever, predizer, etc., isto pode provocar, pode estar na origem daquilo que se chamava o chamado sofisma do preguiçoso. Não sei se já ouviram falar do sofisma do preguiçoso. Leibniz refere-se a esse antigo sofisma no prefácio da Teodiceia. E o sofisma do preguiçoso, no fundo, portanto, a formulação do sofisma do preguiçoso, o que acontece é que o sofisma do preguiçoso, eu vou sintetizando, o que consiste no seguinte: podemos formular do seguinte modo: se tudo o que acontece é necessário, e portanto, se o futuro também é necessário, e tudo o que tem que acontecer acontecerá necessariamente, sejam quais forem as minhas ações. Se o futuro é necessário, tudo o que tiver que acontecer acontecerá, sejam quais forem as minhas ações. Esta é a primeira premissa. Segundo, o futuro é necessário. Os acontecimentos futuros são necessários. Na formulação do Leibniz, ou porque a divindade, ou o destino, ou o fado, tudo vê e tudo está tudo pré-determinado, ou porque tudo se dá necessariamente pelo encadeamento das causas, ou pela própria natureza da verdade que está determinada nos enunciados que possam fazer-se sobre acontecimentos futuros. Portanto, se estiver tudo determinado, isto tudo puder ser previsível, isto em termos... Bom, já vamos ver. Portanto, se o futuro é necessário, ou porque se repousa na ideia de uma divindade, ou de um destino, ou fala, etc. Então, conclusão, não há nada por deliberar, não há nada que deliberar, ou raciocinar, ou decidir, porque, seja o que for que nós fizermos, não pode evitar a necessidade dos acontecimentos. Portanto, isto é o sofisma preguiçoso, chamado sofisma preguiçoso, porque
anula um pouco o sentido da responsabilidade humana, ou da responsabilidade da ação humana. É um pouco assim na ideia de que a ação humana não pode alterar a ordem do universo. E, portanto, façamos o que fizermos, né? Quer se faça uma coisa ou não se faça, as coisas, de qualquer modo, acontecerão segundo uma lei necessária, etc. Portanto, se nós nos encostamos, digamos assim, a este argumento, então a racionalidade prática, que é a racionalidade ligada à ação, à vida, àquilo que se deve fazer, ao como se deve atuar, etc., fica como que adormecida. Como que nos dispensamos de decidir, de pensar, de deliberar, porque estamos como que, digamos, confiados, ou mais que confiados, estamos como que resguardados, né, por uma necessidade universal, né, tudo no universo acontece com leis necessárias e nós próprios somos digamos, um átomo, um elemento desse universo, a liberdade humana dissolve-se completamente, não há nada a conferir, etc. Portanto, eu diria que este argumento do preguiçoso, que tem origem na antiguidade, né? Leibniz fala isto no prefácio do Odisseia, Leibniz pretende exatamente provar, né, pretende defender, né, que apesar de haver uma harmonia universal, por isso há margem para uma liberdade da ação humana. Portanto, isso é mais ou menos a ideia de Leibniz. Mas, reformulando esse argumento do preguiçoso, né, e batizando um pouco as modalidades, nós hoje em dia, né, poderíamos reformular da seguinte maneira. Primeira premissa. Se os factos futuros estiverem regidos por umas leis científicas universais e necessárias, mesmo que essas leis não sejam totalmente conhecidas, mas um dia se-lo-ão. Portanto, se nós estamos, digamos, se há uma ordem científica universal e necessária pela qual se regem os acontecimentos, né, do mundo, esses factos, portanto, os factos determinarão ou condicionarão todas as minhas ações. Portanto, essa é a primeira premissa. Segunda premissa. A razão científica vai progredindo no conhecimento dessas leis necessárias e pode-se confiar em que se continuará a progredir, desenvolvendo toda a capacidade de previsão e pré-condicionamento de tudo o que se dá no universo. Portanto, é uma atitude curiosa do científico que Wittgenstein descreve, né, dizendo: ainda não sabemos isto, mas é possível sabê-lo. É uma questão de tempo e já o saberemos. Se isto fosse importante. E isto realmente pode parecer estranho, mas é algo em que é muito corrente, né, nos tempos mesmo hoje em dia. Né? Por exemplo, temos aqui uma tese ultimamente que foi sobre a ciência da consciência. E há a preocupação de dar uma explicação científica da consciência, do que é consciência, do que é ser consciente. E claro que não se compra. Enfim, não há ainda uma naturalização, uma explicação natural do problema da consciência de si, né? Não há, mas alguns pensadores pensam, bom, não há, mas confiamos, né, e esperemos que um dia as próprias leis físicas, o progresso da física contemporânea, etc., um dia integrará na explicação natural também o fenómeno da consciência. Portanto, é um bocado isto. Portanto, a racionalidade científica está fechada para um dia vir realmente a prever, né, emitir uma previsão e um pré-condicionamento total de tudo o que se dá no universo. Portanto, esta era a segunda premissa. Terceiro, e a conclusão. Portanto, logo, as nossas decisões e as nossas ações poderão estar totalmente determinadas pelas condições de possibilidade da razão, do saber teórico, e dispensarão qualquer recurso à razão prática, que de facto não tem o estatuto de o saber. Portanto, a razão prática, aquela margem de liberdade que nós deliberamos, que podemos fazer uma coisa, que nós contamos com
digamos, com o caráter livre, né? O caráter livre do ser humano, né? Que é um mistério, né? Que é um labirinto, né? É um dos labirintos, como na filosofia de Leibniz, é o labirinto da liberdade, né? Como explicar a liberdade. É um labirinto, mas a conclusão deste sofisma leva-nos a pensar, bom, é a liberdade, no fundo, depois toda a nossa própria, o nosso próprio agir, as nossas próprias, todos os fenómenos internos que aparentemente nos podem aparecer como algo misterioso, algo enigmático, etc., um dia estarão perfeitamente explicados pela biologia, pela física, pelas ciências naturais. E, portanto, bom, isto seria uma reformulação, digamos assim, do sofisma do preguiçoso. E esta reformulação, portanto, simplista, talvez, serve-nos para mostrar, né, para dizer que esta atitude, digamos, de total confiança na racionalidade teórica, na racionalidade científica, que explicará pelas leis da necessidade, de uma forma totalmente natural, tudo o que há de humano, tudo o que há de aparentemente livre, tudo o que fica aparentemente ao sabor, digamos, da decisão, da escolha do ser humano. Portanto, esta atitude leva a um atrofiamento, um autêntico atrofiamento, ou uma autêntica anestesia, digamos assim, da razão prática, da racionalidade prática. A racionalidade prática é, digamos, a parte, digamos, da vontade, né? Da vontade da liberdade, da razão que está aberta à contingência, aos possíveis, ao que pode ser ou não ser, ao que pode ser de uma maneira ou de outra. Portanto, esta preguiça da razão prática, esta preguiça ou esta indolência, esta languidez da razão prática, de alguma maneira arranca, tem de parte, né, a sua raiz precisamente nesse caráter avassalador de uma racionalidade científica que vai mudando, né, como é que se diz, que vai conquistando, né, todos os terrenos, mesmo aqueles terrenos que aparentemente são mais, se resistem mais a uma naturalização. Bom, e então, como dizia Wittgenstein, a racionalidade científica, nesse sentido, faz-nos adormecer, no sentido que confiamos no destino, confiamos na lei universal, confiamos em que um dia a ciência explicará tudo, e embora não explique, não tem nada de explicar, portanto não há mistério, não há enigma, não há nada que fique por explicar. Bom, e é sintomático, eu queria referir só aqui dois autores, né, que já referi, né, dois autores que de alguma maneira denunciam, né, esta, digamos, por um lado, este caráter de, digamos assim, de satisfação com a racionalidade científica que temos, né, que nos podem dar muitas explicações, estamos sentir satisfeitos, né, e ao mesmo tempo uma insatisfação porque essa racionalidade explica muita coisa, explica os factos, explica muita coisa do universo, mas deixa questões vitais por responder. Este contraste, né, entre aquilo que a razão, realmente a racionalidade pode explicar, né, mas tudo aquilo que fica por responder, eu cito aqui dois exemplos de dois autores muito diferentes. Um é Weber, né, que já referi aqui alguma vez, e outro é o próprio Wittgenstein, que acabei de referir. Weber, num ensaio muito conhecido que se chama A Ciência como Vocação, a certa altura interroga-se sobre o sentido da ciência do progresso, dessa confiança, né, cega na ciência dos factos, em flagrante contraste com digamos, a formação positivista, né, para a qual digo, não é só o discurso científico é que tem sentido. Né, portanto, a explicação causal, a explicação verificável, a experiência, isso é o que tem sentido. E Weber, a certa altura, enfrentando-se, né, com essa racionalidade instrumentalista,
mental, né? Pretende explicar tudo. A certa altura pergunta: há no progresso, como tal, um sentido que possa ser reconhecido, que transcenda o puramente técnico, a fim de servir de vocação significativa? A formulação deste problema significa perguntar-se pela vocação científica e pelo valor da ciência na vida da humanidade. Bom, então, Weber cita Tolstói, né, que interpela também o homem civilizado, né, fazendo refletir sobre o sentido. Tolstói, digamos, convida o homem civilizado, né, a refletir sobre uma questão, a saber se a morte é ou não é um fenómeno com sentido. O homem perante a morte, né, o que é que a ciência nos pode ajudar perante um problema, digamos, do homem perante a morte? Bom, nesse texto, Weber contrasta muito, né? Portanto, a mentalidade do homem civilizado, satisfeito com as explicações que tem, com a possibilidade de explicar os factos do universo, e, simultaneamente, o sentimento da impossibilidade, por essa via, da racional científica, dar uma resposta às questões no sentido da vida, da morte, da felicidade, etc. E o outro autor, né, que eu citei, perguntando ainda a Weber, diz que o homem civilizado, diz o homem civilizado, por exemplo, o homem evoluído, de ciência positiva, etc., situado no mundo de contínuo enriquecimento da cultura, das ideias, poderá sentir-se cansado de viver, mas nunca saciado. Nunca se sentirá saciado, satisfeito. E termina perguntando o que é que traz a ciência, do ponto de vista positivo, à vida prática e pessoal. O que é que a ciência me traz à minha vida prática e pessoal? Bom, mas no mesmo sentido, o Wittgenstein, também num outro texto já citado, Cultura e Valor, diz, faz uma série de críticas, né, quanto a este tipo de racionalidade científica ou tecnológica construtiva que pretende o progresso, o avanço, etc. E Wittgenstein comenta, e a própria claridade, a própria clareza, é desejada só como um meio para alcançar este fim, nunca como um fim em si mesmo. E por isso, para mim, a clareza e a transparência são em si mesmos valiosas. Quer dizer, a clareza de ideias, a clarificação das ideias, é desejada apenas como um meio para alcançar um fim, que é o fim do progresso, da civilização, do mais. E, portanto, para mim, a clareza e a transparência são em si mesmos valiosas. Bom, isto tudo é para dizer o seguinte, para dizer que há que estamos a ver aqui nesta descontinuidade, né, entre racionalidade teórica, racionalidade científica, racionalidade instrumental, racionalidade tecnológica e racionalidade prática, razão prática, ou seja, razão no sentido da arte de viver, como responder, como resolver as questões da vida, as questões vitais. Já não só no sentido ético, também no sentido ético, mas também mas no sentido, enfim, prático, vital, etc., também no sentido ético. E é curioso que um outro autor, né, isto podemos falar que há um adormecimento da razão prática. Aliás, há autores, né, clássicos, né, que consideram que o que é difícil, o que é trabalhoso, no exercício, no esforço, é precisamente a racionalidade científica, a racionalidade teórica, para descobrir as leis que regem os factos do mundo, etc. Agora, saber como atuar bem, como agir bem, como decidir, bom, isso qualquer idiota,
qualquer filósofo, mas qualquer um é capaz de descobrir. Por exemplo, tenho aqui dois exemplos. Um é de Kant. Kant, no prefácio da fundamentação da metafísica dos costumes, para salvar este contraste, diz, em matéria de moral, portanto, aqui moral é também racionalidade prática, como agir, decidir. Em matéria de moral, a razão humana, mesmo na inteligência mais comum, mais vulgar, pode chegar a um outro grau de exatidão e perfeição. E mais adiante diz, não é necessário nem ciência, nem filosofia para saber o que se deve fazer, para ser honesto e bom, inclusivamente sábio e virtuoso. Para saber o que devo fazer, para que a minha vontade seja moral, não é necessário nenhum arte, qualquer um. Bom, e neste mesmo sentido, um outro autor, possivelmente já ouvimos falar, Hans Jonas, no seu princípio de responsabilidade, diz que a ética, o saber prático, até hoje admitia tacitamente os seguintes pressupostos. Primeiro, a condição humana, dada pela natureza do homem e das coisas, encontra-se estabelecida uma vez por todas nos seus traços fundamentais. A condição humana está estabelecida. Segundo, sobre esta base, o que é bom para o homem deixa-se determinar sem dificuldade e de maneira evidente. Portanto, é muito fácil determinar o que é bom para o homem, o que é que se deve fazer, seria muito fácil. E terceiro, o alcance da ação humana e, por consequência, o da responsabilidade humana está estritamente definido. Bom, o que Hans Jonas se propõe é precisamente mostrar que estes pressupostos deixaram de ter valor, sobretudo porque a técnica moderna afeta a natureza da nossa ação e mudou radicalmente a relação do homem e da natureza. Portanto, não é assim tão bem. O que eu queria chamar a atenção, não sei se estão a seguir esta deambulação, é que, contrariamente àquela ideia, digamos, ou aquele preconceito estabelecido, de que em questões de razão teórica, da racionalidade científica, aí nós encontramos com uma dificuldade, por um lado, mas é uma dificuldade porque estamos perante um saber. E estamos perante um saber, realmente, uma ciência que tem a sua dificuldade, mas também tem a sua vantagem. Encontramos aí explicações necessárias que cobrem, digamos assim, praticamente toda a realidade natural, conhecida, e poderão vir a conquistar novos terrenos naquelas realidades que aparentemente parecem escapar às explicações científicas que temos até hoje. Portanto, podemos descansar, que a ciência poderá vir a conquistar terreno e dar-nos uma explicação, isto em termos humanos, que a ciência poderá vir, ciências em geral, poderão vir a dar-nos uma explicação global, enfim, de tudo o que é humano. O problema da consciência, o problema da vontade, o problema da liberdade, o problema dos desejos, dos processos psíquicos, tudo isso pode vir a ter, provavelmente terá uma explicação com base neurológica, biológica, fisiológica, e portanto temos que pensar, isso é, em contraste com esta racionalidade, digamos, que vai avançando, que se vai instalando, temos a racionalidade prática, que é o saber viver, o saber como decidir, o saber como agir, como ser honesto, como ser... Isso é uma questão, enfim, quer dizer, podemos duas uma, ou descansar em que um dia a ciência nos dirá tudo e nós não temos nada a deliberar, nem pensar, nem nos preocupar com os problemas, ou então confiar em que qualquer pessoa, com o mero senso comum, saberá, digamos, saberá decidir bem, corretamente, sobre o que deve fazer, como deve atuar, etc.
Bom, isso é o sofisma do preguiçoso, digamos assim, dos nossos dias. O que eu pretendia mostrar, né, é que, precisamente, a racionalidade prática, a racionalidade relacionada com o agir humano, isso é que é um difícil. Aparentemente parece que é fácil, não? Saber um agir, não, isso qualquer pessoa acaba por ser e tal, mas a racionalidade prática tem uma dificuldade muito particular e que, de alguma maneira, choca, digamos assim, com a racionalidade científica, porque a razão prática, o prático, primeiro lida, enquanto a racionalidade, digamos, teórica, científica, universal, necessária, lida com o real, com o que acontece, com o facto, com o fáctico, a racionalidade prática lida com o possível, quer dizer, com o que pode ser, tem aqui, com o que pode ser ou não ser, com o que pode ser de uma maneira ou de outra. Na conduta prática, a inteligência, a racionalidade, orienta-se entre possibilidades. Portanto, pode-se atuar de muitas maneiras. Em rigor, inclusivamente, haveria que dizer que existem infinitas possibilidades de ação. O pensar prático não consiste tanto em pensar o que já existe, como pensar o que pode existir. Portanto, o pensar prático. Pensar prático, no fundo, é a deliberação para chegar a uma decisão. Portanto, delibera-se sempre, isso é algo que vem na ética nicómaco de Aristóteles, dito de todas as maneiras, que nós deliberamos sempre sobre o possível. Nós nunca deliberamos sobre o que é necessário, o que tem que ser necessariamente, não carece de deliberação. Deliberamos sempre sobre o possível. Portanto, também sobre o que é contingente, sobre o que pode ser de uma maneira ou de outra. Isso por um lado. Por outro lado, enquanto que na racionalidade teórica nós podemos encontrar uma explicação, porque encontramos uma lei universal necessária que cobre uma série de fenómenos, aqui encontramos perante uma infinidade de possíveis contingentes, perante os quais a razão prática, a vontade, a decisão, terá que optar da melhor forma possível. Mas não há um esquema, digamos, não há um esquema de razão, um esquema racional, que nos permita determinar, pré-determinar, como é que é dizer, que nos permita fixar, né, de uma vez por todas, de maneira a que a nossa decisão, a nossa escolha, seja aquela que é 100% acertada. A única coisa que nós podemos pretender, no caso da racionalidade prática, é procurar chegar, digamos, ao melhor possível. Mas nunca a visão, isto, se pensarem no campo da ação humana, da ação individual, no campo da ação política, no campo da ação empresarial, aí, precisamente, são ciências humanas, né, que lidam com a ação humana, que lidam e que relevam, precisamente, uma racionalidade prática, precisamente, o caráter, digamos assim, duvidoso, não é duvidoso, mas o caráter estranho, digamos assim, desta racionalidade, deste tipo de ciências, né, que não são bem ciências, são mais artes, resulta precisamente da impossibilidade de encontrar a solução, de encontrar o método único, de encontrar a via única, de encontrar, digamos, a lei geral, né, sobre a qual não há, no campo do prático, não há modelos já feitos, não há nenhum a priori, algo anterior à experiência, que nos sirva de nos dê uma garantia da correção da nossa decisão. Portanto, a nossa decisão, no que diz respeito à atividade e ao que acontece, não há nada fixo.
Não quer dizer que não haja, no campo da ação individual, da ética, princípios, alguns princípios morais, né, válidos, etc. Não quer dizer que no campo de outras ciências humanas, como sei lá, a economia, né, ou da política, não quer dizer que não haja princípios, regras, leis, etc. Mas não é possível, quando se trata da ação humana, e a ação humana trata-se de um fazer, de um dar origem, de um fazer, de um dar realidade a possibilidades, mas que ainda são possíveis. Não há um modelo, não é possível encontrar modelos que sirvam como uma garantia de absoluta correção nas decisões a tomar. São sempre as melhores decisões possíveis, mas nunca poderemos ter uma. Por isso há. Bom, já vamos ver. Aristóteles, na Ética Nicômaco, que eu penso que não sei se já leram, já se conhecem, faz muitas vezes a comparação entre a ação, a atividade, né, a ação humana, e a saúde. Porque diz que, no que diz respeito à atividade e àquilo que a favorece, não há nada fixo, como não há naquilo que diz respeito à saúde. Temos aqui o médico, portanto, poderá contestar, enfim, acho que não vai contestar isto, porque realmente em relação à saúde pode haver muitos conhecimentos, mas o que é melhor fazer neste caso? Bom, o que é melhor, tenta-se fazer o melhor. Não há uma. Também muitas vezes na ação, sou eu já falando isto, mas aquilo, mas que não há uma bitola, né? Neste caso faz-se isto. Né? Enfim, há alguns casos, poucos, né? Poderá haver, né? Eventualmente, mas não são infalíveis, né? Nada é infalível. Portanto, isso exige uma reflexão sobre os casos particulares, né? Ter em conta os casos particulares, e essa reflexão não depende de nenhuma técnica, nem de nenhuma regra. Portanto, é necessário que aqueles que atuam observem com atenção as circunstâncias particulares. Isto é um tema que Aristóteles, né, desenvolve muito, né, que é a razão prática, né, que lida com os contingentes, com a multiplicidade de particulares, né, no meio dessa floresta, digamos assim, de possíveis, né, tem que encontrar a melhor saída possível, mas sem uma regra absolutamente a priori. Portanto, trata-se de algo que se deve fazer, de um agibile, algo a fazer, mas para fazer isto, contrariamente àquilo que acontece com qualquer técnica, com qualquer arte, o homem não dispõe de si mesmo como num grau zero de ação, do mesmo modo que o artista dispõe do material sobre o qual trabalha. O que é que isto quer dizer? Quando, no caso do agir humano, do viver, o homem tem que decidir, tem que fazer algo, mas não pode contar consigo mesmo com um material, digamos, dado, sobre o qual pode aplicar uma técnica. Como um artista pode dispor do material, né, sobre o qual trabalha, e pode ter as suas técnicas, né, um escultor, um pintor, pode ter as suas técnicas, né, de pintura e escultura para trabalhar aquele material. Nós, no caso da ação humana, da ação ética, ou melhor, da ação humana que pode ser eticamente valorizada, o homem não dispõe de si mesmo como um material, né, sobre o qual possa deliberar e decidir, né, como se fosse um cadáver sobre o qual possa fazer uma autópsia. Não, tem que decidir sobre si mesmo, né, mas esse si mesmo é um ser vivo, né, portanto, um saber prático não se dispõe de uma matéria anterior, nem de umas regras ou uma técnica que se aprendem. E, portanto, a ação individual, humana, é sempre inovadora, traz sempre novas formas. Portanto, isto agora aqui podemos tirar daqui consequências na cultura, enfim, já vimos, daquelas várias formas de expressão que temos falado, na cultura, na história, na ação. Né?
há um dinamismo inovador constante que vem precisamente deste caráter contingente, aberto aos possíveis, da racionalidade prática. Portanto, não sei se agora estão a ver porque digamos, este percurso, né, pela razão prática. É para mostrar que quando nós começamos a falar na dificuldade de conciliar as metodologias das ciências naturais com conciliar, quer dizer, de encontrar uma metodologia única, né, que fosse aplicável tanto às ciências naturais como às ciências humanas, é porque nas ciências humanas encontramos com algo novo, que é com a ideia da liberdade humana. E encontramos com um tipo de racionalidade em ação, ou melhor, com um tipo de racionalidade que é a racionalidade em ação, que é a racionalidade na prática, e que é uma racionalidade, aquilo que eu estive a dizer agora, que é uma racionalidade radicalmente distinta da racionalidade tecnológica, científica, instrumental, etc. Portanto, lida com o contingente, lida com o possível, não há regras físicas, não há regras fixas, está aberta a uma multiplicidade de possíveis, né, de possibilidades, e, portanto, neste campo, digamos assim, no saber prático, nunca se pode pretender aquela distância, aquela objetividade que nos permita, digamos assim, estar a salvo da experiência. Como se fosse possível, neste campo da ação humana, da ação individual, da ética, da experiência, da história, nós pormos a distância em relação a qualquer campo do saber, de qualquer ciência natural. O distanciamento permite essa objetividade. O distanciamento permite até a experimentação, permite esperar, muito bem, vamos repetir a experiência, vamos voltar a observar, vamos aguardar. Perante a ação, não é possível esse distanciamento. Nós estamos embarcados, né? Para usar a expressão de Pascal, estamos embarcados. Portanto, não podemos ter essa distância. E, portanto, nunca podemos estar, como uma expressão que o Wittgenstein usa numa conferência sobre ética, nós não estamos nunca a salvo na experiência. Estamos sempre já metidos, né, envolvidos, né, na própria ação. Isso a nível individual, a nível coletivo, social, etc. Bom, daí, portanto, estão a ver como isto está relacionado, portanto, esta característica, digamos assim, da razão prática, que lida com uma pluralidade, portanto, de culturas, de formas de vida, de mundividências, etc. Como isto torna difícil, né, digamos, como torna difícil o formular uma metodologia digamos, objetiva, matematizante, tecnicizante, etc. Bom, aqui a questão, o típico da razão prática é precisamente este caráter de contingência, né, de estar envolvido. Sobre a razão prática, eu acho sobre a razão prática e esta peculiaridade da razão prática, os textos de Aristóteles, não é, da Ética Anatómica, são muito, sobretudo o capítulo sobre a prudência, Frondesis, é muito interessante, porque aí, primeiro, Aristóteles insiste muito, dá muito essa ideia de que no campo da razão prática nós deliberamos sobre o possível. E não sobre o necessário, não sobre o quê? Deliberamos sobre o que se vai fazer e não sobre o que já aconteceu. Já aconteceu, portanto, podemos explicá-lo, podemos relatá-lo, podemos narrá-lo, etc. Na deliberação para uma decisão é sempre cara ao futuro, ao que pode acontecer, ao que pode vir a acontecer. Portanto, ao que pode acontecer ou não acontecer, né? Portanto, ao que é perfeitamente contingente, está aberto a todas as possibilidades. Portanto, a deliberação lida com essa contingencialidade. E há milhares de possibilidades. Não há uma possibilidade única, há milhares de possibilidades. Depois, outro aspecto
interessante na formação aristotélica é que, neste campo da prudência, da prolonesice, né, que é o saber prático, a relação prática, nós não encontramos, quer dizer, nós não podemos pretender encontrar, antes da própria experiência da ação, antes da própria experiência ética, nós não podemos encontrar uma espécie de princípios universais dos quais possamos deduzir, digamos, aquilo que devemos fazer. Ou seja, estou a dizer de outra maneira, não sei se está a perceber, enfim, estou um bocado cansado, não sei. Lembram-se daquele esquema nomológico que vos falei na última aula, do Campbell, né, o esquema dedutivo, lembram-se do Campbell, né, e o esquema dedutivo nomológico, que consistia em, a partir de casos individuais, caso 1, caso 2, caso 3, né? A partir desta observação, chegar a formular uma hipótese, né? Universal, uma hipótese, digamos, universal, da qual se poderia deduzir, digamos, uma hipótese universal que cobrisse, desse cobertura aos vários casos observados, experimentados, e que permisse depois deduzir futuros casos, né? Caso 3, caso 4, etc. Portanto, esta hipótese universal teria a forma depois de uma lei científica universal. E toda a explicação depois do que deve acontecer seria deduzida a partir dessa lei universal. Bom, é isso precisamente que, portanto, a razão prática, a racionalidade prática, escapa completamente, quer dizer, resiste-se completamente a este monismo metodológico. Quer dizer, isso é muito visível, né, na ética, a nível de Aristóteles, que é nós não podemos nunca ter a pretensão de, quando queremos deliberar, no caso da ação, nós temos que, suponhamos que, sobre o que há a fazer. Né? Portanto, se tínhamos a hipótese não, podemos fazer portanto, várias ações, a ação 1, a ação 2, a ação 3, portanto, várias hipóteses de ações, de decisões a tomar. Aqui nós nunca podemos, à semelhança deste modelo dedutivo, né, formular uma hipótese universal que dissesse, bom, sempre que, todas as vezes que acontece tal, deve-se agir deste modo. E a partir dessa lei universal, dessa suposta lei universal, então deduziríamos o que é que havia a fazer. Pronto, a ética não é, portanto, o saber ético, o saber prático, não tem, de maneira nenhuma, este caráter dedutivo. Tem sempre um caráter indutivo. Quer dizer, indutivo, neste sentido, eu perante uma multiplicidade de ações possíveis, portanto, há 1, há 2, há 3, eu delibero, portanto, estas ações são possíveis, né? Não são reais, são possíveis. Portanto, a deliberação não detém nenhuma lei, nenhum a priori. Portanto, tem que olhar, digamos assim, para os diferentes possíveis, para as diferentes ações possíveis, compará-los, confrontá-los, relacioná-los com o fim que se pretende atingir, né? Portanto, o fim, o telos, e depois tomar uma decisão. Né? Portanto, a decisão é organizar a ação a fazer. Mas não há nenhuma lei, digamos, universal, que permita fazer uma relação entre o universal e o particular, entre as ações possíveis e a ação que se deve escolher como a mais acertada. Portanto, escolhe-se a mais acertada, é sempre a mais acertada. Mas como todo este processo de ação, decisão, é um processo em curso sempre, portanto, a razão prática tem também um caráter temporal, né, dinâmico, este caráter da deliberação, a decisão, portanto, a própria ação, tem um caráter exploratório.
exploratório neste sentido. Quer dizer, isto tem muita aplicação, muita aplicação, por exemplo, pensei no campo da política, ou no campo das ciências económicas. Quer dizer, eu perante um problema, uma situação, em que há várias coisas que se podem fazer, tomo uma opção. Né? Mas esta opção pode ser depois, quer dizer, esta opção não é fixa, não determina, né? Portanto, pode ser depois corrigida por outra opção, né? Ou pode ser desviada por outra opção. Portanto, o caminho não está pré-determinado. Portanto, e daí que se afirma na teologia clássica, enfim, medieval, né? Tenha aplicado a este tipo de racionalidade prática aquele termo da recta ratio. Ou recta ratio, a recta ratio é a razão, aqui a palavra recta vem de corrigir. Portanto, é a razão recta no sentido que é a razão que tem a possibilidade de uma constante e permanente autocorreção. Quer dizer, o facto de tomar esta decisão, isto não leva a que isto seja realmente o melhor possível, né? Portanto, há tantos fatores, né, que isto pode ter de ser corrigido, continuamente corrigido. Portanto, a ação humana individual é sempre exploratória, quer dizer, vão-se tentando decisões, tentando hipóteses, né, que vão acertando o mais possível. Portanto, é a recta ratio. Isto é assim na história, na vida individual, ética, na vida política, na vida social, na vida económica, né? Há esta estrutura, né, do caráter exploratório, né, da racionalidade prática está presente. Portanto, isto quer dizer, e eu penso que hoje em dia se tem muito mais essa noção, que, contrariamente àquela perspectiva de ciência dura e crua, são as ciências, digamos, as ciências naturais, as ciências da natureza, da racionalidade teórica, vemos como atualmente, pensando bem na estrutura e na dinâmica da racionalidade prática, vemos a dificuldade do prático. Portanto, a dificuldade das ciências que lidam com o agibile, digamos assim, aquilo que há de fazer no campo do humano, tanto a nível pessoal, como individual, como social, político, etc. E como, quer dizer, construir um saber, construir uma ciência, vá lá, mas uma ciência humana, seja ela histórica, económica, social, política, tem as dificuldades que vêm exatamente, tem as dificuldades próprias que vêm desta peculiaridade da racionalidade prática. Daí que dizer, bom, aí sobre o que há a fazer, isso qualquer um sabe, não é qualquer um sabe, né? E nós sabemos perfeitamente que as ciências, os saberes, né, humanos, né, têm a sua, isso, concretamente a ética, né? É difícil acertar com a ética, é difícil fundamentar a ética, porque a ética, quer dizer, ou se remetem esses saberes para o campo, digamos, do intuitivo, enfim, se vai lá por intuição, por ensaio e erro, né? Vai-se lá, portanto, não é provavelmente uma ciência, não há estatuto de saber, não é possível atribuir um estatuto de saber, ou, e portanto, remetem-se para sentimentos, um instinto, etc. Ou então, se pretendemos realmente fundamentá-las como saberes práticos, a dificuldade, não é, salta à vista, não é menor, não é? Portanto, dizer que nós podemos descansar, do ponto de vista prático, que a razão científica há de explicar tudo e há de mostrar-nos, no fim, como tudo tem uma explicação meramente natural, isso pode levar a um adormecimento. Portanto, é essa a ideia que podia fazer passar um adormecimento, uma anestesia, digamos assim, do saber prático, da racionalidade prática. Por outro lado, tratar, e isso é uma crítica que o próprio Ricoeur dirige a Kant, né? Tratar a racionalidade prática e a racionalidade teórica de uma forma análoga,
pensar, por exemplo, para Kant, a razão bom, vou dizer só, enfim, mas para Kant a razão tem dois usos, não é? Portanto, a razão tem o seu uso teórico, né? Que é a razão, digamos, enquanto possibilidade de conhecimento da experiência da natureza, e tem um uso prático, que é a razão prática, no fundo digamos, o campo da ética, da moral, da ação, e, portanto, o campo da liberdade. E, portanto, para Kant, há estes dois mundos, digamos assim, o mundo fenoménico da natureza e o mundo numérico, o mundo da liberdade. E assim como para Kant, a razão no seu uso teórico, quando aplicado, digamos assim, quando versando sobre a natureza, detém umas, como é que eu digo, tudo através do entendimento, detém um a priori, os elementos a priori, vou entrar agora nas, portanto, que são as categorias do entendimento, as formas da sanidade, que permitem ordenar, sistematizar, digamos assim, a experiência do natural. Portanto, legislar, né? Portanto, a razão teórica pode legislar sobre a natureza, e é a razão que legisla sobre a natureza, tornando-a explicável, né? E permitindo subsuir os fenómenos naturais sob leis, né? Universais, válidas, objetivas, etc. Segundo Kant, em conformidade com o uso teórico, no uso prático pensa Kant, no uso prático tem que haver também alguma a priori, que proceda da própria razão prática e que me permita legislar, né, portanto, a priori, sobre o mundo da liberdade, sobre o mundo da ação. E esses a priori, segundo Kant, o a priori da razão prática são os postulados, né, da razão prática, que não são demonstráveis do ponto de vista teórico, né? Portanto, os postulados da razão prática são aquelas ideias da ideia de Deus, da alma, do mundo, né? Que não são cognoscíveis teoricamente, mas que são postulados da razão prática, ou seja, são exigidos, né? Transcendentalmente pela razão prática para legislar sobre o mundo da liberdade. E esses postulados, de alguma maneira, esses postulados permitem-nos enunciar as máximas da ética kantiana. As máximas não queria dizer antes das máximas, os imperativos, né? Antes das máximas, os imperativos categóricos. Né? Não sei se já. O imperativo categórico, por exemplo, para Kant, o imperativo categórico age de tal maneira que a tua ação possa sempre ser tomada como lei universal. Isto é algo, para Kant, é um imperativo categórico, é um imperativo que deriva da própria razão, não vem da experiência, não procede da experiência, não procede, deriva da própria razão, de uma forma a priori, mas este imperativo permite-nos, ou melhor, deste imperativo nós podemos derivar sempre, de alguma maneira, qual é o nosso dever, o que é que devemos fazer. Portanto, a ética, estudando uma ideia muito rápida, mas a ética kantiana, de alguma maneira, trata-se de pensar a racionalidade prática, a razão prática, um pouco à semelhança, ou numa estrutura, enfim, semelhante ou análoga à da razão teórica. Assim como a razão teórica pode, e de facto pode legislar de uma forma a priori sobre a natureza, a razão prática poderia legislar, encontrar em si própria as leis a priori que lhe permitam legislar sobre o mundo da liberdade e, portanto, determinar sempre o que há a fazer, o que se deve fazer, a ideia do dever, né? Portanto, nós devemos agir sempre por dever. E não atuar assim, não atuar
não atuar em conformidade com esse imperativo categórico. Se atuamos por um fim, para conseguir um fim, para Kant isso já não é um atuar moral, já não é um atuar ético. Portanto, de alguma maneira, é uma discussão para dar uma ideia de como, nesta perspectiva, tentaríamos homogeneizar, de alguma maneira, o teórico e o prático. Pelo menos, digamos, a dinâmica, digamos, do teórico e do prático. Bom, claro que isto, eu estou a dizer isto, assim, muito rapidamente, isto foi sempre um problema em Kant, não é? Precisamente o abismo, digamos, entre a natureza e a liberdade, entre o fenoménico, não é? E digamos, a liberdade humana. Não é? A liberdade no sistema de Kant é um dos abismos, realmente, de todo o sistema kantiano. Bom, é uma crítica, né, que Ricardo, num texto que agora não lembro, faz a Kant, né, e que, portanto, é só para dizer que em Kant se vê como deixa escapar, digamos, precisamente essa peculiaridade da razão prática, que consiste em que não detém, de facto, nenhuma a priori do qual possa deduzir com absoluta certeza e com absoluta necessidade aquilo que há a fazer. Portanto, encontra-se realmente sempre perante a inovação, perante o contingente, perante o possível, perante as mil possibilidades de realizar o que se possa realizar. Bom, e, portanto, daí, voltando ao nosso tema de fundo, digamos assim, destes últimos... Daí, desta própria dualidade do Kant, né, se tenha derivado, né, toda essa dualidade, né, de modelos, toda a racionalidade, do modelo explicativo, né, em relação à natureza, e o modelo compreensível perante a ação, digamos que não a posso explicar. Não posso dar uma explicação em termos causais. Ou melhor, eu poderia dar uma explicação em termos causais, tomando a ação como um facto. Uma ação passada é um facto, deu-se. Então posso dar uma explicação causal. A causa desta ação foi este senhor que deu um tiro no outro. Portanto, é uma causa entre um evento e outro evento. Mas essa explicação não dá conta da peculiaridade daquela ação. Porque a ação é sempre algo que requer um ou outro tipo de explicação, que é uma explicação teleológica, é algo que vamos falar a seguir, e, sobretudo, requer mais do que uma explicação, requer uma compreensão. Bom, portanto, porque a ação humana a ação é também manifestação, exteriorização, é um texto no qual se pode ler, digamos, compreender o humano, mas necessita de ser interpretado e de ser compreendido. De maneira que voltamos outra vez ao nosso tema de fundo, né, do explicar e do compreender. Não sei se se percebeu o que é que eu pretendia com esta... Sim? Bem, então, vamos passar à segunda parte, mas eu pedia para fazer um intervalinho de 5 minutos para eu tomar qualquer coisa. Está bem? E então a segunda parte, então vamos ver alguma coisa sobre a ação, do ponto de vista da hermenêutica da ação, é diferente.